Bom, prosseguindo aí com o finalzinho do terceiro elemento constitutivo e já rumando para o quarto. O direito de dispor da coisa, segundo a moderna doutrina, não compreende a prerrogativa do seu titular, do seu proprietário, destruí-la. Isso porque, como nós veremos, a nossa Constituição Federal consagra a chamada função social da propriedade, que, em breves palavras, pode ser resumida como a necessidade do exercício da propriedade compatibilizar-se com o bem-estar social. Vejam, nós precisamos ter cuidado quando fazemos a afirmação de que não é assegurado ao proprietário o direito de destruir a coisa que lhe pertence, porque a propriedade deve cumprir um fim social, uma finalidade social. Evidentemente que esse celular aqui, no momento de raiva, de fúria, se eu quiser, eu posso jogar na parede, eu posso jogar na privada, eu posso destruí-lo. Só que esse ato impensado e que não vai me trazer benefício algum, ao contrário, só perda patrimonial, não interessa a mais ninguém do que a mim próprio. O fato de eu destruir o meu celular, de eu jogar meu notebook da janela do meu prédio, de eu deliberadamente quebrar um objeto que me pertence, não vai trazer consequência, repercussão social alguma. Então, quando se diz que, modernamente, não se admite que o proprietário venha a destruir o que é seu, quando se diz modernamente que o direito de dispor da coisa não implica, não assegura ao proprietário o direito de destruí-la, nós temos que fazer aí um parênteses importante. Isso é verdade, o direito de disposição não abarca a possibilidade do proprietário pura e simplesmente destruir aquilo que é seu. Se o bem objeto da destruição tiver alguma significação social relevante. Por exemplo, um bem imóvel, uma propriedade imóvel. Um bem imóvel tem uma significação social muito importante. Primeiro porque muitas pessoas não, todo mundo tem que morar dentro de um imóvel. E a oferta de imóveis disponíveis não atende à demanda social. Há muita gente sem imóvel. Seja porque o número de imóveis é insuficiente, seja porque essas pessoas não têm dinheiro para promover aquisições de bens imóveis. Então, a destruição de um imóvel, o subaproveitamento de um imóvel pelo dono, tem repercussão na sociedade. Tem muita gente que gostaria de dar uma finalidade a esse bem e não pura e simplesmente abandoná-lo, destruí-lo ou mesmo subaproveitá-lo. Usar o imóvel como depósito de lixo, como a gente vê muito nesses terrenos baldios, né, que encontramos aí nas cidades.
É disso que nós estamos tratando quando afirmamos que o direito de disposição não assegura ao proprietário a prerrogativa de destruir a coisa ou subaproveitá-la, ou abandoná-la, deixá-la o Deus dará. A propriedade, especialmente a propriedade imóvel, tem que ser exercida em consonância com o bem-estar social. Daí a Constituição e a legislação prevêem uma série de consequências, de penalidades para o caso do proprietário não agir de acordo com esse primado da função social. Por exemplo, no caso de IPTU de imóveis em zonas urbanas, a Constituição prevê a possibilidade de instituição de imposto progressivo, né? Tudo isso para estimular o proprietário de imóvel na zona urbana a aproveitá-lo. Chega-se ao ponto até mesmo de se prever a desapropriação com pagamento de indenização através de títulos da dívida pública, né? Não em dinheiro. É uma desapropriação sanção. Sanção aquele proprietário que não emprega o imóvel de uma maneira a gerar benefícios à sociedade como um todo. É disso que se trata a tal da função social da propriedade. O exercício da propriedade tem que gerar alguma repercussão positiva para o resto da coletividade. Então, exerce a propriedade de acordo com a sua função social aquele que habita no imóvel. Aquele que no imóvel trabalha. Aquele que utiliza o imóvel para obter renda. Por exemplo, quem aluga um imóvel rural, urbano, a renda. Todas essas condutas se compatibilizam com a função social da propriedade. Agora, aquele que abandona, subaproveita, destrói, não dá a mínima para o imóvel que é seu, não está exercendo o poder jurídico que o ordenamento que lhe assegura sobre o bem em consonância com a ideia de bem-estar social. E o legislador constituinte previu uma série de instrumentos que vão estimular, vão exortar o proprietário a agir nesse sentido, de dar um aproveitamento adequado à coisa. E aqui também nós temos uma limitação ao direito de propriedade, né? Deixando-o menos absoluto, né? Porque em tempos antigos o proprietário podia fazer o que bem entendesse mesmo, né? Podia simplesmente deixar o bem ali subutilizado pela vida toda, passando o bem aos seus herdeiros sem que pudesse sofrer qualquer consequência, qualquer punição por isso. Hoje, isso não é mais aceitável. Aliás, se a gente for no parágrafo 1º do artigo 1228 do Código Civil, encontraremos a seguinte redação: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, a tal da função social da propriedade, que é mencionada lá pelo artigo 5º da Constituição. E de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e paisagístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Aqui, nesse parágrafo 1º, em especial,
percebe-se a preocupação do legislador com a função social da propriedade, com grande preocupação com a sua compatibilização com o direito constitucional, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está previsto lá no artigo 225 da Constituição. Alguns doutrinadores, inclusive, principalmente aqueles que escrevem sobre o direito ambiental, dizem que aqui nós temos prevista pelo Código Civil a chamada função ecológica da propriedade, que é um desdobramento da função social da propriedade relacionado ao direito ambiental. Né? Hoje o proprietário sofre muitas limitações, especialmente ambientais, seja para a preservação do meio ambiente natural quanto do meio ambiente urbano. Né? Existem padrões construtivos a serem seguidos, existem exigências feitas pelos ordenamentos dos municípios para que o crescimento da cidade se dê de maneira organizada. Se trata de uma zona residencial, eu não posso explorar um imóvel comercialmente. Enfim, tudo isso vocês vão ver, acredito, no direito ambiental, mas vale citar aqui porque é importante. Por derradeiro, o quarto elemento constitutivo, que vai ser o nosso gancho para o início do semestre que vem. O direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A chamada reivindicatio. Né? Essa prerrogativa está ligada umbilicalmente com a tutela judicial da propriedade, né? Que se perfaz através da chamada ação reivindicatória. Né? Aquela ação em que o proprietário que tem direito à coisa, a exercer a posse sobre a coisa por força do ius possidendi, faz valer esse ius possidendi para exigir que aquele que a esteja possuindo ou detendo injustamente a restitua. Né? Todo proprietário que vem a perder a posse sobre a coisa que a propriedade lhe assegura tem o direito, invocando o ius possidendi, de exigir daquele que esteja com o bem a sua devolução. E aí independe o fato do possuidor estar de boa fé, ter adquirido a coisa imaginando que não havia nenhum problema, tê-la adquirido até mesmo sem violência, sem clandestinidade ou precariedade. Qualquer um que não tenha título e esteja possuindo a coisa, uma vez demandado pelo proprietário, terá obrigatoriamente que restituí-la, a menos que, e aí nós veremos no semestre que vem, já tenha preenchido os requisitos necessários à invocação da aquisição da propriedade via uso capião. Certo? Então nós ficamos por aqui. Aqui termina a matéria da prova. Talvez não sei se ainda vamos ter alguma outra aula, talvez sim depois da prova, não sei se vai ter alguma sexta-feira. Não vai ter, desculpem. Dia 12 de junho é Corpus Christi, nós não vamos ter aula. Então esse é o nosso último contato visual aí do semestre. Espero que todos estejam bem saudáveis, tenham aproveitado as aulas. Estou aberto aí para sugestões, tá certo? Um abraço a todos aí. Nos vemos, ou melhor, teremos contato no dia da prova. Um abraço.